Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que maravilha nós estarmos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Ediel Gama, sou diácono, sirvo ao Senhor no Templo da Assembleia de Deus, Congregação Monte Sião, e hoje eu estarei juntamente com você estudando a 8ª lição desse terceiro trimestre do ano de 2024, que tem por título Salmo 119, a excelência da palavra de Deus. Nós estamos diante aqui do maior texto bíblico, localizado em um único, digamos assim, um único texto, né? Em uma única vertente, porque não estaria certo nós falarmos, nós tratarmos aqui o livro de Salmos dividido em capítulos, já que cada salmo ele é independente do outro. Tá? Então, aqui, apesar de que não seria correto nós tratarmos o livro de Salmo, o livro dos Salmos dividido em capítulos, é importante que nós venhamos a compreender que quando nós comparamos o texto do Salmo 119 com outros textos bíblicos, normalmente nós vamos ter ali uma diferença de mais de 100 capítulos entre o maior texto bíblico encontrado e o Salmo 119. Para você ter uma ideia, são 176 versículos. E o Salmo 119, ele é uma poesia e nós não temos como dizer exatamente quem foi o seu autor. Tanto porque, diferente de outros salmos estudados ao longo do trimestre, o Salmo 119 não indica no seu início quem é o seu autor. Tá? Alguns estudiosos vão atribuí-lo a Davi. E aí, nós precisamos apenas esclarecer que isso daí é fruto de uma construção acadêmica. Né? Os acadêmicos, as pessoas que estudam a Bíblia, alguns arriscam dizer que pelo estilo literário, o Salmo 119 seria um salmo também de Davi. Mas nós não podemos afirmar isso com toda a convicção. Tá? Como já era de se esperar, um salmo tão longo, ele não tem condições de ser estudado exaustivamente nessa lição. Na verdade, o Salmo 119, ele poderia, se nós, por exemplo, quiséssemos estudar cada letra do alfabeto hebraico, ou seja, a cada lição, nós separássemos 8 versículos específicos do Salmo 119, você poderia observar que ele, de per si, encheria ali 2 revistas da escola dominical, quase, né? Já que são 22 letras. Dessa forma, não há possibilidade de nós exaurirmos todo o conteúdo do Salmo 119 em uma única aula. Porém, o que o comentarista ele se propôs aqui foi elencar alguns versículos, e você vai observar que eles são versículos bem conhecidos do cotidiano cristão, principalmente por conta de que já foram temas de saudações, de sermões, alguns sermões muito marcantes, inclusive, e justamente por conta disso, nós vamos observar que o Salmo 119 ele traz ensinamentos, primeiramente lá para o povo hebreu, só que atualmente são ensinamentos que perpassam gerações e hoje estão aqui para nos ajudarem na caminhada cristã. O primeiro tópico, ele vai falar assim, bênção da palavra de Deus. O primeiro subtópico, ele fala assim, purifica o jovem. Salmo 119, versículo 9, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Isso aqui é um clássico, né? Eu acredito, dos congressos de jovens. O salmista ele faz essa pergunta e logo em seguida ele mesmo responde. Para que o jovem venha purificar o seu caminho, o jovem ele deve fazer o quê? Observar esse caminho, ou seja, observar a sua vida, segundo a palavra de Deus. Na verdade, a juventude, nós podemos dizer que ela é um momento da vida em que inúmeros conflitos aparecem na cabeça do ser humano. Por quê? Porque quando nós somos crianças, normalmente nós
temos os nossos pais aqui, avós, enfim, temos uma figura de autoridade que vai nos dizer exatamente como nós devemos proceder, o que devemos fazer. A juventude, ela vai nos confrontar com a tal da liberdade. E justamente na juventude é que nós vamos entender, nós vamos nos perceber como seres autônomos, ou seja, nós não vamos ali, nós percebemos que nós não precisamos dos nossos pais e etc., para fins de que venhamos a ter uma vida, ou seja, nós percebemos a tal da independência, e aí algumas questões começam a surgir. E uma dessas questões é justamente como eu vou conciliar a minha vontade com os meus deveres. Como eu vou conciliar o meu desejo com o que eu devo fazer. E isso principalmente acontece na mente do jovem cristão. Por quê? Porque o jovem que não é cristão, ele normalmente é educado debaixo de uma outra cosmovisão e, por exemplo, pureza sexual, corretude nos negócios, enfim, essas são coisas que são muito caras à cosmovisão cristã. Digamos, uma pessoa que que é criada fora dos valores da cosmovisão cristã, quando chega, por exemplo, à juventude, ele normalmente é estimulado, por exemplo, à prática do ato sexual, mesmo que fora do casamento. E aí, o que acontece nessa história? Alguns jovens, isso daí não é minoria, infelizmente, se deparam com, por exemplo, os pecados, a ira, a inveja, a ganância, os pecados sexuais. E aí acontece que muitas vezes ocorre de o jovem ficar em uma espécie de uma encruzilhada entre a cruz e a espada. Eu nego a mim mesmo, e eu estou usando esse propósito, aliás, essa linguagem de propósito, eu nego a mim mesmo ou eu vou viver segundo aquilo que eu quero. E quando a resposta é a segunda, quando, por exemplo, o jovem toma a decisão pela segunda alternativa, ou seja, eu vou viver de acordo com o que eu quero, normalmente ele se divorcia da palavra de Deus. Porém, quando ele toma a primeira alternativa, ou seja, eu vou negar a mim mesmo, aí começam a aparecer essas encruzilhadas, digamos assim, elas começam a se intensificar. Esses conflitos internos se intensificam. Por quê? Porque negar a si mesmo é muito difícil. Há problemas muito sérios que eles são decorrentes justamente da falta de negar a si mesmo. E aí ocorre exatamente uma situação. O jovem, ele começa, se antes ele pergunta se ele deveria negar a si mesmo ou seguir a sua própria vida, seguir os desejos da sua carne, quando ele resolve negar a si mesmo, ele começa a se perguntar, tá, mas como é que eu vou negar a mim mesmo efetivamente? Como é que eu vou manter puro o meu caminho? Como eu vou abandonar as obras da carne? E aí o salmista ele traz uma coisa maravilhosa. Como é que a resposta para essa grande pergunta, para a grande pergunta da vida cristã, pergunta esta que infelizmente não fica só na juventude. Quando o tempo vai chegando, a maturidade vai chegando, o tempo passa, a maturidade chega, mas ainda assim nós continuamos com conflitos internos. E aí a resposta da Bíblia é uma só. Como é que a gente mantém a nossa vida pura, uma vida irrepreensível? Nós precisamos observar a nossa vida, observar não só no sentido de olhar, é no sentido de justamente pautar a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas escolhas pela palavra de Deus. Isso daí, meu querido professor, meu querido aluno, é interessante para que nós venhamos a compreender que a palavra de Deus ela é inerrante. Ainda que 1000 anos separem o Salmo 119, por exemplo, do Sermão do Monte, ainda assim eles se complementam. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela é inerrante, é infalível, ela é imutável. O segundo subtópico do primeiro tópico, ele vai dizer assim, olha, protege do pecado. O Salmo 119, versículo 11 diz assim, olha, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Outro versículo clássico, quantos hinos não foram embalados à luz do versículo 11 do Salmo 119, né? Eu lembro bem, eu acho que um da Cassiane, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Se você observar, é a reprodução literal do versículo 11, o início desse hino. E é importante que nós venhamos a compreender que a palavra do Senhor, quando guardada no nosso coração, isso aqui é um ensinamento
contigo ou decorrente justamente do primeiro subtópico. Por quê? Porque se eu consigo manter pura a minha vida, ou seja, se a minha vida, o meu caminho, ele fica livre de impurezas, consequentemente eu não estou mais pecando contra o Senhor. E como é que eu consigo não pecar contra o Senhor? Se vai dizer o apóstolo Paulo que o pecado tão tenazmente nos assombra. O Novo Testamento ele traz esse ensino falando exatamente da relação do cristão com o pecado. E o que é interessante que você venha a compreender nesse caso específico aqui? É que a única forma de nós não pecarmos contra o Senhor, vai dizer aqui o salmista, é guardando os ensinamentos de Deus em nosso coração. Isso daí é uma questão um tanto quanto óbvia. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui não foram confrontados com o estudo da palavra? Vou dar um exemplo muito claro. Tá? Há algum tempo atrás, na minha juventude, eu cheguei a, por exemplo, pregar, não pregar no púlpito de uma igreja, mas eu cheguei a acreditar e até a falar para outras pessoas que o casamento não passava de um contrato civil. Ou seja, nós não deveríamos ficar nos metendo acerca do casamento porque era um contrato civil. Então ele poderia ser celebrado entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, etc. e tal. Contudo, quando nós vamos observar a instituição do casamento à luz da palavra de Deus, infelizmente ou felizmente, a conclusão que eu acabei de apresentar a vocês, ela não pode, ser defendida por um cristão. Por quê? Porque se nós observarmos aqui, à luz das Escrituras Sagradas, o casamento ele não foi criado pelo Estado para que o Estado venha decidir o que é o casamento. O casamento ele foi criado por Deus. É uma instituição feita inclusive antes do pecado. Então, como é que eu posso dizer, eu cristão posso defender que a forma que está sendo interpretado o casamento pelo Estado é a forma correta? Como é que eu posso dizer que o Estado pode inclusive alterar algo que ele não criou, ele apenas se apropriou e resolveu tutelar o casamento? Veja, eu só consigo ter essa compreensão da verdade a partir do estudo da Bíblia. Caso contrário, aquela informação que eu acabei de passar a vocês, que eu volto a dizer está errada à luz da Bíblia, ela parece ser a mais acertada à luz da natureza humana. Então, a Bíblia ela é importante, por quê? Porque a palavra de Deus ela nos conscientiza dos nossos pecados. Nós nos tornamos conscientes do nosso pecado a partir da lei de Deus. Ora, a lei ela diz, não matarás, não roubarás, não cobiçarás nada que é do teu próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Como é que eu vou saber o que é o certo ou o errado se eu não conhecer a lei de Deus? Quando eu conheço, eu sei o que é pecado e o que não é, e a partir de então eu consigo guardar essa palavra no meu coração, no sentido de quê? No sentido de que a partir da consciência do pecado eu vou escolher não fazê-la. Como? Meditando na palavra da verdade, pautando a minha vida segundo o que está escrito nas Escrituras Sagradas. O terceiro subtópico, ele vem falar o seguinte, o título dele é Desvenda os Olhos. Salmo 119, versículo 18, vai dizer assim, Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A Bíblia, ela é maravilhosa porque não apenas apresentar um regramento, uma regra divina, uma regra estabelecida por Deus, ela vem conscientizar a você e a mim do porquê dessa regra, do porquê que nós devemos observá-la. E isso daí é importante, é interessante que você e eu venhamos a compreender, porque, falando de uma maneira muito clara, lei, a primeira vez que você observa um regramento, uma regra específica, você começa a se chatear, porque a regra, ela nada mais é do que uma limitação à sua liberdade. Você coloca uma regra justamente para limitar onde você pode ou não ir, o que você pode ou não fazer, como você deve ou não proceder. Então aquilo ali inicialmente pode vir dependendo da regra, é claro, existem regras que você
consegue compreender de uma maneira muito clara logo no início. Vou te dar um exemplo delas aqui. Por exemplo, não matarás. Muito dificilmente alguém vai questionar o não matarás, né? Porém, existem outras coisas. Eu vou te dar um exemplo. O último mandamento: não cobiçarás nada que é do teu próximo. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade em entender esse tipo de regra, né? Por quê? Porque, veja bem, olha, eu não vou roubar, eu não vou fazer nada, eu só tenho desejo pelo que é do meu próximo. Algumas pessoas consideram isso até saudável. Não, isso tem que ser transformado num estímulo, etc. e tal. Só que a Bíblia ela não me diz isso daí. E aí, quando essas limitações aparecem, o natural do ser humano é se chatear. Porque, veja, antes eu tinha um problema, aliás, antes eu não tinha uma limitação e agora eu tenho um problema. Eu não posso fazer algo que eu costumava fazer ou que eu até gostava de fazer. E aí, para que nós venhamos a contemplar a beleza da lei do Senhor, para que nós venhamos a substituir essa raiva, digamos assim, essa chateação com a lei, é necessário que nós venhamos entender exatamente o quanto que essa lei é maravilhosa. Tá? E nós só conseguimos fazer isso quando nós tiramos a nossa visão humana e temos a nossa mente substituída pela mente de Cristo. Né? Quando nós começamos a observar as coisas não a partir da lógica humana, mas a partir da lógica divina, a partir da lógica que Deus coloca em nosso coração. E aqui eu preciso reproduzir o comentário do terceiro subtópico, que fala assim, olha, no segundo parágrafo diz assim: o salmista roga ao Senhor por um maior entendimento de seus estatutos para saber rejeitar o que é mal e escolher o que é bom para agradar ao Senhor. Veja só, se nós encararmos a lei de Deus simplesmente como um limitador à nossa liberdade, invariavelmente, em um determinado momento, você, eu, nós vamos começar a achar que a lei está muito pesada. E, posteriormente, nós vamos questionar por que aquela lei está ali. E, finalmente, nós vamos descumprir essa lei. Principalmente porque o pecado, ele se apresenta como algo bom aos nossos olhos. Ora, a que pai não parece bom matar, por exemplo, o assassino de seu filho? A que mãe não parece bom se vingar de um homem que, por exemplo, desonrou a sua filha? Parece que o pecado faz mais sentido em determinadas situações do que o cumprimento da lei de Deus. Para que nós venhamos compreender, é necessário que haja uma ação espiritual, que haja uma intervenção externa, no sentido de limpar os nossos olhos, a fim de que nós venhamos compreender a lei segundo a lógica divina. O segundo tópico dessa lição, ele vai falar acerca do amor à palavra de Deus. E o primeiro subtópico, ele tem por título Companheiro dos que amam a palavra. O versículo 63 do Salmo 119 nos diz: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. É interessante que você venha a compreender uma coisa, tá? Conforme os ensinamentos de Jesus, ratificados ali no Sermão do Monte, no Novo Testamento, nós precisamos compreender que o Salmo 119, ele traz uma verdade amarga de certo ponto. Por quê? Porque quando nós nos dedicamos ao ensino, ao estudo da palavra de Deus, e pior não, melhor ainda, a prática da palavra de Deus em nosso viver diário, dependendo do local em que você esteja inserido, é um pouco difícil você definir ou defender termos à luz da Bíblia. Eu vou te dar um exemplo: concepção do nascituro, ou a vida na concepção, na fecundação. É um pouco difícil você atualmente defender essas coisas, porque atualmente o mundo ele está tão embebido em si próprio que, por exemplo, se você disser em determinados espaços acadêmicos hoje que a vida do feto ela deve ser defendida de qualquer espécie de intervenção antes do seu nascimento, você
provavelmente vai enfrentar uma horda de pessoas que não estarão dispostas, por exemplo, a discutir de uma maneira serena com você. Pelo contrário, vão te acusar de uma série de adjetivos que terminam com ista e assim você provavelmente vai ser excluído de determinados locais justamente pelo fato de você estar defendendo um ponto de vista bíblico. Tá? E isso daí se estende para outras áreas da vida. Dependendo do local que você está, se você, por exemplo, for defender que é errado qualquer espécie de sonegação de impostos, provavelmente você também vai ser achincalhado. Isso daí é interessante que você venha a compreender que essa situação, apesar de às vezes nos deixar abatidos, ela precisa servir de norte para que nós venhamos a mudar outra coisa na nossa vida. O quê? As nossas companhias. A Bíblia ela é muito clara ao dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se eu ficar me deliciando, me deleitando em conversas com pessoas que não servem a Deus, inevitavelmente eu vou começar a achar que aquilo que eu acredito como certo, a palavra de Deus, ela não está tão certa assim. E aí, infelizmente, daí para a apostasia são só alguns passos. Daí para eu abandonar, para eu negar a palavra de Deus, negar a corretude da palavra de Deus, são só alguns passos. E aí é importante que eu venha a compreender que, como amante da palavra de Deus, como alguém que pratica a palavra de Deus, eu preciso me cercar, eu preciso me aliar, me aliançar com pessoas que fazem a mesma coisa. Veja bem, nós, por exemplo, que somos dados ao ensino da palavra de Deus, você, professor, que às vezes é dado ao ensino da palavra de Deus, quantas vezes você foi confrontado com algumas verdades bíblicas no estudo da lição e, por exemplo, você se imaginou no seu local de trabalho ou no seu local de estudo e observou que aquelas verdades que estavam ali contidas, elas seriam alvo de chacota ou então até de alguma agressão verbal ou física, dependendo do local que você trabalha ou que estuda. Tá? E aí, posteriormente, você observou que para os seus irmãos na congregação, aquela verdade que poderia ser alvo de críticas e agressões, para nós que estamos ali no cumprimento, aliás, no ensino, no estudo e no ensino da palavra de Deus, aquelas situações são tão naturais, tão corriqueiras, que até nos deixam, de certa forma, mais encorajados a expressar essas, não opiniões, mas essas verdades que estão inseridas na palavra de Deus. E é nesse sentido que nós precisamos compreender que a nossa vida, ela precisa ser cercada de pessoas que, como nós, acreditam que a palavra de Deus é a verdade, que ela é inerrante, que ela é eficaz, enfim, que ela deve ser o nosso manual de vida. E aí é importante que nós venhamos a compreender que o salmista, quando ele coloca esse versículo, ele está em um contexto, que nós vamos dizer assim, de provação. E ele vai dizer exatamente que ele se fez amigo, aliás, ele trouxe para si amigos dos que temem a Deus e guardam os seus mandamentos, tá? No sentido de que essas pessoas, elas irão, de certa forma, ajudá-lo em sua aflição, ou pelo menos acompanhá-lo em sua aflição, tá? E a expectativa do salmista é que o Senhor Deus venha a fazê-lo vitorioso diante dos inimigos que o estão injustamente atacando, para que, posteriormente, o salmista, através da vitória do salmista, as pessoas piedosas, as pessoas que amam ao Senhor e que se animam em guardar os estatutos, a palavra do Senhor, sejam encorajados a assim permanecerem. O fato de nós nos aliarmos, de nós nos cercarmos de pessoas que amam a Deus, é maravilhoso. Por quê? Porque isso também nos encoraja e encoraja essas pessoas a justamente continuar uma vida de serviço e devoção a Deus e a sua palavra. O segundo subtópico, por sua vez, ele tem por título Para Sempre a Palavra.
O versículo 89 do Salmo 119 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E é importante que você compreenda aqui que o salmista, quando ele fala acerca disso daqui, ele está literalmente observando que a palavra de Deus ela é imutável e ela, de fato, as promessas que estão contidas na palavra de Deus, elas se estendem, elas perpassam gerações, elas se estendem de geração em geração. E justamente por conta disso, nós vamos observar que as promessas de Deus elas são tão firmes, tá? Que vai dizer a palavra de Deus que passarão céus e terra, mas as palavras de Deus elas permanecem. Então, quando o salmista ele constata isso daí, ele vai justamente fazer uma espécie de exaltação à palavra de Deus, dizendo: para sempre está firmada a tua palavra no céu. Por que ele faz questão de enfatizar o céu? É porque a terra, tudo que está na terra é muito perecível. Naquele momento, naquela ocasião, o céu ele era inexplorado. Não havia, por exemplo, sondas espaciais, essas questões que a gente observa, a parte física do céu, digamos assim. Antigamente tudo era algo muito, como é que a gente pode dizer, era algo tudo beirava o místico, né? O céu, nós poderíamos dizer ali no Antigo Oriente Próximo, para os hebreus daquela época, eles poderiam dizer que tudo que estava no céu era algo eterno, né? É tanto que hoje a gente ainda utiliza essa linguagem, né? Tudo que está no céu a gente, apesar de celestial, ser algo que está relativo ao céu, aos corpos celestes, etc., nós utilizamos o sentido figurado, no sentido de dizer que tudo que está no céu é algo que pertence a Deus, tudo que é celestial é eterno, é divino, coisa do tipo. E é exatamente nesse sentido, o que ele está dizendo? Olha, a tua palavra, apesar de que está aqui, foi dada a nós, mortais, mas ela é algo que está afirmado na imortalidade, na eternidade. É algo que nós sequer podemos compreender e sequer podemos combater, porque ela se estende de uma geração para outra. E é importante que nós venhamos observar que profecias que foram dadas lá no Antigo Testamento, principalmente por profetas menores, em um contexto de evangelização ou de conclame à conversão do povo hebreu, essas profecias elas estão se cumprindo diariamente em nossas vidas. Dá um exemplo muito claro, profecia do Vale de Ossos Secos, que diz: olha, Israel vai voltar a se levantar como nação. E aí nós observamos que a nação de Israel nunca mais voltou, desde a época da profecia do Vale de Ossos Secos, ela nunca mais voltou a ser uma nação independente. Sempre ela passou a ser como uma nação subserviente a outras potências, a outros impérios. E lá, no Império Romano, ela foi absolutamente destruída, entre aspas, com a última diáspora. E aí nós vamos ter uma coisa interessante, que é que em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Israel volta a se estabelecer como nação. Olha que coisa interessante. Uma profecia dita há 3.000 anos, antes de Cristo essa profecia foi dita, e ela vem se cumprir nos dias quase que atuais. Isso daí é uma prova, queridos, de que a palavra de Deus ela não muda, ela é imutável, ela é para sempre, ela está firmada na eternidade. O terceiro subtópico diz assim: quanto amo a tua lei. E aí, o versículo 97 do Salmo 119 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Querido professor, querido aluno, o salmista ele vem trazer aqui, na sequência desse versículo, uma coisa interessante. A gente tem na nossa mente que o discípulo ele não pode superar o mestre, tá? Inclusive você vai encontrar alguns ensinos, alguns textos bíblicos que vão reforçar essa situação, de que o discípulo ele não pode ser maior que o mestre, tá? Enquanto está na condição de discípulo, é claro. Mas aí o que a gente precisa compreender é que o salmista, logo em seguida a fazer essa afirmação, ele diz que ele se tornou mais inteligente que os seus inimigos, mais entendido que seus mestres e mais sábio que os idosos. E olha que interessante, a gente vai observar esse texto aqui. Aqui o salmista ele está dizendo
nesses versículos que quanto mais ele amou a lei de Deus, quanto mais ele a internalizou, quanto mais ele quis ter essa lei para si, tá? Quanto mais a palavra passou a ser sua amante, sua companheira, e ele passou a ser amante da palavra de Deus e companheiro da palavra de Deus, maior foi o seu entendimento, ou seja, o seu entendimento ele foi aumentado. E aí, esse pequeno versículo ele traz à tona uma situação interessante, tá? É que toda sabedoria, querido, amado irmão, ela pertence a Deus. E a palavra revelada, as profecias, a verdade revelada de Deus, ela é muito clara no sentido de que quando nós colocamos essas palavras em prática, nós nos tornamos mais sábios. Não sábios segundo o mundo, mas sábios segundo a vontade, as verdades do Senhor Deus. O comentarista ele traz uma verdade que ela é inegável. Vai dizer aqui a última frase do versículo do comentário. O nosso deleite pela palavra de Deus será maior quando menor for o nosso deleite pelo mundo. Ou seja, quanto menos nós ficarmos cogitando, pautando nossa vida pela lógica, pela prática, pela régua mundana, mais nós poderemos nos deleitar na palavra de Deus. Quantas vezes nós já estivemos outrora preocupados com determinadas situações, e aí em um momento de devocional, em deleite, em meditação na palavra de Deus, as nossas respostas elas foram, as nossas perguntas elas foram satisfeitas com respostas que nós jamais imaginaríamos que existiam. Só conseguimos ter acesso a elas através da leitura e da prática da palavra de Deus. E isso é importante, a relação do cristão com a lei de Deus, ela precisa ser extremamente clara, principalmente no sentido de ditar o nosso comportamento perante o mundo, ditar exatamente o nosso comportamento para com o mundo a partir da lógica estabelecida na lei do Senhor. Finalmente chegamos ao último tópico e ele vai falar acerca da proteção e alegria da palavra. O primeiro subtópico ele é um versículo muito conhecido também. O versículo 105 do Salmo 119 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só que coisa interessante. O salmista aqui no Salmo 119, no verso 105, ele está falando exatamente acerca de quê? Acerca de atitudes, tá? E acerca exatamente da sua vida. O caminho aqui ele precisa ser interpretado como a vida da pessoa, né? O caminho por onde a pessoa vai trilhar. E os pés, ele precisa ser interpretado aqui exatamente como as atitudes, né? A forma como eu vou trilhar a minha vida. E o que a Bíblia, segundo essa situação específica aqui, ela está dizendo, aliás, o que a palavra de Deus representa para o salmista. Veja bem, imagine você a figura de uma pessoa que está caminhando à noite em um local desconhecido, tá? Essa aí talvez seja uma situação muito, aliás, um exemplo muito claro da nossa relação com o futuro. Tá? Veja bem, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a algumas horas para conosco. E o que a gente precisa entender é que a palavra de Deus, segundo vai dizer o salmista, e nós precisamos, aliás, e nós vamos concordar aqui, que a palavra de Deus ela é extremamente clara no sentido de nos guiar, de guiar por onde nós devemos trilhar e que atitudes nós devemos tomar. Tá? E veja bem, a palavra de Deus ela assume aqui um contorno de direção da vida. Por quê? Porque se o caminho é escuro, a palavra de Deus ela consegue iluminar. E ela consegue justamente iluminar bem pertinho dos meus pés. Ou seja, ainda que eu não consiga ver muito à frente, eu consigo pelo menos entender que atitude eu devo tomar em determinada situação da minha vida. Para onde eu devo ir, para onde os meus pés devem apontar.
E veja o quanto que é interessante isso daí, meu querido aluno, meu querido professor, é que a verdade revelada por trás desse ensinamento é que nós só conseguiremos ter uma vida, de certa forma, iluminada, uma vida de felicidade real, se e somente se nós atendermos às leis de Deus, nós nos submetermos àquilo que o Senhor Deus estabeleceu a nós como lei. E veja o que é interessante. Por nós estarmos em um ambiente um bocado legalista, que é o ambiente pentecostal, por vezes se ensinou, de certa forma, que no Antigo Testamento o que vigorava era a lei, mas no Novo Testamento não, o que vigora é a graça. E isso daí, essa máxima, infelizmente, ela não traduz de fato a realidade. Por quê? Porque quando nós nos atemos à leitura do Antigo Testamento, o que nós mais encontramos é o Senhor Deus agindo com graça para com o povo de Israel. O povo de Israel sendo absolutamente contrário, agindo em absoluta contrariedade à lei de Deus estabelecida através de Moisés, e o Senhor Deus resolvendo dar chances e mais chances ao povo de Israel. Ao passo que no Novo Testamento, após a morte de Cristo, se você pegar as cartas paulinas, as epístolas universais de Pedro e de João, a carta de Judas, a carta de Tiago, você vai observar, que na verdade a lei de Moisés em determinados aspectos era fichinha, perto da lei que é estabelecida no novo mandamento, na nova aliança, no sangue de Cristo. Ou seja, não acredite você que a lei de Deus, de certa forma, ficou no Antigo Testamento. Pelo contrário, ela se perpetua. O que muda é que agora nós temos a consciência de que a lei sozinha não pode me salvar, ela serve no máximo para apontar o meu pecado. Quem me salva é o sangue de Cristo. Porém, nós precisamos compreender que quando nós obedecemos os mandamentos de Cristo, quando nós pautamos a nossa vida de fato pela legislação que o Senhor Deus nos deu, e aí o que é pautar a vida pela lei de Deus? É ser longânimo, é não pagar o mal com o mal, é ser misericordioso, é ter consciência de que eu sou pobre de espírito, é ser humilde de verdade. Tudo isso daí é seguir a lei de Deus. E quando eu, debaixo da graça, debaixo do sacrifício de Cristo, me presto a seguir essa lei, o meu caminho, absolutamente, ele se torna iluminado. Os meus passos, eles se tornam direcionados pelo Senhor. E ainda que eles me levem a locais de sofrimento físico, o gozo eterno me aguarda. A felicidade eterna me aguarda na eternidade. Isso é o que nós precisamos entender todas as vezes que a lei de Deus nos pareceu um bocado dura em determinados aspectos. Vejam bem, vai dizer aqui o comentarista, os tesouros celestiais são uma herança eterna. Todos os santos o aceitam como tais. Portanto, podem contentar-se com um pouco neste mundo. Veja, o mundo, vai dizer o Senhor Jesus, que ele é um local onde teremos aflições, tá? Mas nós precisamos ter bom ânimo, por quê? Porque o Senhor Jesus venceu o mundo. E aí, exatamente baseado nesta verdade, é que por vezes nós vamos encontrar consolo. Quando, por exemplo, vai dizer o salmista, olha, poxa, eu quase me desviei quando eu vi o ímpio prosperar. Ou imagine você, Paulo dizendo aos cristãos que amem, que respeitem, que orem pelas suas autoridades. Quem é a autoridade naquela época? O imperador Nero, que vai dizer a história, inclusive foi o pivô da morte, da execução de Paulo. Foi o pivô da morte e execução do apóstolo Pedro. Olha que situação interessante. O segundo subtópico diz assim, olha,
A palavra de Deus é justa. O versículo 137 do Salmo 119 diz assim, ó, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. A justiça, às vezes a gente tem um ideal deturpado de justiça, tá? Veja bem, eu tenho certeza que dependendo, digamos, se o teu filho ele é assaltado e no meio do assalto ele é morto, eu tenho certeza que você vai desejar que o ladrão ele tenha uma pena até superior àquela que está imposta ali no Código Penal, que é uma pena de 20 a 30 anos. Número 1, tá? Em segundo lugar, eu tenho certeza que se Deus te livre, o teu filho for o ladrão que matou uma pessoa no decorrer do assalto, eu tenho certeza, volto a dizer, que você vai desejar que a lei o trate com brandura. Ou seja, o nosso ideal de justiça, ele não é reto, ele não é perfeito. Ele varia de acordo com a realidade que se apresenta diante de nós. É o mesmo evento, é um latrocínio, segundo diz a doutrina, né? Um latrocínio. É um roubo que, para ser garantido, ele implica na morte de um terceiro. Só que quando a vítima é o teu ente querido, você quer a morte do ladrão. Mas quando o ladrão é o teu ente querido, você vai absolutamente pugnar pela misericórdia da lei. Não, olha, talvez ele deva pegar ali a pena mínima. Mínima ainda, e se possível, converte em prisão domiciliar, ou se possível, nem aplica a pena a ele. Por quê? Porque a nossa justiça, o nosso ideal, o nosso padrão de justiça, ele é deturpado. Tá? Mas a palavra de Deus, ela é justa, como diz aqui, olha, justo és, Senhor, e retos os teus juízos. O Senhor Deus, ele não está sujeito a aquelas questões que nós estamos sujeitos. O Senhor Deus, ele não é homem, ele não está sujeito às emoções que nós nos sujeitamos. E aí é interessante que exatamente por conta dessa isenção de ânimo, é que o Senhor Deus, ele pode dar-se ao luxo de ser justo, de verdade, de aplicar a justiça de verdade. O versículo 127 vai dizer aqui o salmista, no versículo 127, assim, olha, amo os teus mandamentos mais que o ouro, mais do que o ouro refinado, eu os amo. E o que é interessante aqui é que você venha a compreender que somente após o discernimento da palavra de Deus, cada um de nós pode de fato entender o que é a verdadeira compreensão da justiça. Olha, querido, eu tenho certeza que você, sujeito a emoções, com esse teu coração emotivo, se você estivesse no lugar de Deus lá na queda do homem no Jardim do Éden, você não teria permitido que o homem vivesse mais um dia, você o teria matado ali mesmo, teria exterminado ali mesmo. Eu tenho certeza que se você estivesse no lugar de Deus, quando as pessoas mataram a Jesus e o crucificaram naquela cruz horrenda, eu tenho certeza que você provavelmente, com todo o poder do céu, iria tirar seu filho da cruz e iria destruir a todos. Mas o padrão de justiça de Deus, ele é perfeito, é incompreensível a mim. Mas o que eu posso fazer? Aceitá-lo. Através do quê? Através do estudo, da prática diária da palavra de Deus. Aceitar o padrão de justiça, compreender a justiça, a retidão e a fidelidade do Senhor é algo impossível para a mente humana. Somente com o auxílio do Senhor Deus é que nós vamos ter a compreensão destes padrões. Ou seja, o estudo da palavra, auxiliado pelo Espírito Santo, é o que nós precisamos. O último subtópico, ele tem por título Paz e Louvor pela Palavra de Deus. Nós voltamos a dizer o que estava lá no início. O Salmo 119 é uma poesia, é uma ode à Palavra de Deus, aos mandamentos, aos ensinamentos, ao que estava escrito ali na lei e nos profetas. É isso, é exatamente nesse sentido, e alguns profetas, né? É exatamente nesse sentido que nós precisamos compreender. Eu disse em alguns profetas, porque muito provavelmente quando esse salmo foi escrito, determinados profetas ainda sequer haviam nascido. Mas assim, o que se tinha de profecia naquele momento, já incrustada, né, já reduzida a texto pelos escribas,
era exatamente a isso que o salmista estava se referindo. Vamos lá. O versículo 165, aqui já no final do Salmo 119, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A lei de Cristo, ao contrário do que muitas vezes um ensinamento deturpado acerca de lei e graça, é aquilo que nos traz a paz, tá? A graça de Cristo, ela apenas veio consumar a justiça de Deus e a misericórdia, o amor de Deus. Na cruz, o Senhor Deus, ele pôde unir a sua justiça, por quê? Porque a sua justiça reclamava que os nossos pecados recebessem uma punição à altura, a morte. E o amor de Deus reclamava a salvação para todos nós. E aí Deus, ele resolve dizer assim mesmo: pô, o que eu vou fazer? Eu vou ser amoroso ou eu vou ser justo? E aí ele diz: eu serei os dois. Como? Eu vou executar o meu castigo no meu filho para poder salvar a humanidade. Olha só que coisa interessante. Será que você consegue alcançar esse padrão de justiça? É exatamente nesse sentido que a paz está sobre a lei. Aliás, a paz, ela decorre da lei de Deus, porque é somente com o cumprimento do julgamento justo em Cristo que nós podemos acessar ao trono da graça. Esses versículos finais, vai dizer o salmista, são um grito de louvor e como um transbordamento de paz. Veja, o Senhor Jesus Cristo, quando ele em um de seus sermões, ele vai dizer assim: olha, eu deixo a minha paz. Lá em João, na despedida final com os seus apóstolos, né? Ele vai dizer: olha, a minha paz eu deixo para vocês. Não como o mundo a dá, eu entrego de outra forma. É interessante que nós vamos observar Paulo preso, né, por pregar a Cristo, por pregar o Evangelho de Cristo. Ele vai falar assim: e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Aliás, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. E o que é interessante nesse ensino paulino, tá, e nessa finalização do Salmo 119, é justamente esse louvor que é feito à palavra de Deus, que é feito à lei do Senhor, no sentido de que essa lei nos traz a paz. Parece uma coisa um bocado estranha, porque se eu sou um transgressor da lei, a lei deveria me trazer agonia, não é? Se eu peco, a lei que estabelece que o salário do pecado é a morte, deveria me trazer agonia. Como que ela pode me trazer a paz? Olha, querido, ela só pode me trazer a paz de duas uma: ou se eu cumpri-la integralmente, o que não é a realidade de nenhum de nós. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Paulo, ele estabelece a máxima: todos pecaram e carentes estão da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então, das duas uma: ou eu cumpri eternamente, cumpri toda a lei de Deus, e nós já vimos que isso é impossível, ou então eu estou contando com a graça, com a misericórdia do meu Senhor. E é exatamente aqui que nós precisamos compreender onde se encaixa essa verdade do Salmo 119. Existe uma máxima que vai dizer que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E quando é que acontece isso daí? Nós já fomos salvos, por quê? Porque quando o Senhor Deus, ele entrou em nosso coração, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, aconteceu ali a salvação da condenação do pecado. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Contudo, algumas coisas, as tentações, elas ainda permanecem. E aí entra a segunda questão: nós estamos sendo salvos. Sendo salvos do quê? Do poder do pecado. E aí vai dizer o apóstolo Paulo: olha, aquele que furtava não furte mais, que mentia abandone suas mentiras, e etc. e tal. Tá? E é exatamente nesse sentido aqui que eu gostaria de falar com você, que o amor à lei do Senhor, ele te traz para uma situação de santificação. Se antes eu estava absolutamente divorciado da lei de Deus, agora com a santificação eu começo a compreender que a lei do Senhor, ela deve fazer parte da minha vida diariamente. E a partir de então eu começo a abandonar os meus pecados.
E é exatamente aí que se encontra a tal da salvação do poder do pecado. Se antes eu era uma pessoa muito dada à mentira, a falar palavrão, a ira, bom, agora eu estou abandonando isso através do quê? Da meditação e da observância da minha vida à luz da palavra de Deus. E aí, finalmente, vai dizer essa construção, nós seremos salvos de quando? Da presença do pecado. Quando isso ocorrerá? Na glorificação. Um dia o Senhor Deus ele voltará para buscar a sua igreja e nesse momento nós nunca mais estaremos em contato com o pecado e justamente por não estarmos mais em contato com o pecado, nós não teremos mais que nos preocupar em pecar. Então, a presença do pecado não existirá mais em nossas vidas. Enquanto isso, haverá lutas, haverá problemas que nós precisaremos combatê-los à luz da palavra de Deus. E enquanto esses problemas estão acontecendo, nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela nos servirá por auxílio. Tá? A palavra de Deus, ela precisa, meu querido e amado irmão, meu querido professor, querido aluno, ela precisa ser exatamente o sinônimo daquilo que eu vou clamar, aliás, daquilo que eu invocarei no dia da minha angústia. Quando eu estiver angustiado, quando eu estiver sendo tenazmente assediado pelo pecado, eu preciso me respaldar na palavra de Deus. Eu preciso me socorrer nas verdades contidas na sua palavra revelada. Finalizando aqui, o salmista, ao longo de todo o Salmo 119, ele vai trazer verdades maravilhosas, mas uma das que nós precisamos compreender e precisa ficar na nossa mente, todas precisam, mas uma que precisa ficar na nossa mente ao finalizar esta lição, é justamente que a palavra de Deus, ela nos deve trazer paz. Se eu leio a palavra de Deus e fico absolutamente abismado, se eu leio a palavra de Deus e fico extremamente assombrado, existe alguma coisa de errado na minha vida, eu preciso mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser paz. O Apocalipse, aquelas coisas horríveis que a gente vê ali no Apocalipse, ou lá em Mateus 24, né, a separação dos bodes e das ovelhas, elas precisam causar temor às pessoas que não estão levando uma vida pela graça de Deus, de acordo com a graça de Deus, confiando na graça de Deus. Mas para nós que estamos salvos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus, aquilo ali deve ser uma mensagem de esperança. Tudo bem, um dia o Senhor voltará e levará a sua igreja. Um dia esse mundo queimará, mas eu estarei para sempre na glória com o meu mestre, não porque eu mereça, porque eu sou, na verdade, um pecador depravado, desgraçado pelo pecado. Porém, o Senhor Deus, ele resolveu me cobrir com a sua salvação, me justificar, porque eu sou injusto, mas ele resolveu me justificar e agora resolveu repartir a sua glória comigo. Esta deve ser a mentalidade que guia a vida cristã à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Finalmente, a aplicação pessoal diz assim: o nosso testemunho de vida deve refletir o amor que temos por Deus e pela sua palavra, de modo que outras pessoas desejem conhecê-lo através de Jesus. Olha, não há melhor ou maior testemunho do que uma vida dedicada à palavra de Deus. Não há maior testemunho do que uma vida feita especificamente para agradar a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero falar especificamente com você, aluno. Ao final da lição, nós temos aqui sempre 3 perguntas ou 3 questões ou atividades que o comentarista da revista deixou para que nós viéssemos a responder e, de certa forma, demonstrar os conhecimentos aprendidos. E eu gostaria de te fazer aqui essas 3 perguntas. A primeira, segundo o salmista, como uma pessoa pode purificar a sua conduta? A segunda pergunta, estudando a lei divina, o salmista afirma que tornou-se mais sábio em relação a quem? E a terceira pergunta, no quesito iluminação e sabedoria,
A palavra de Deus é comparada a quê? Bom, na sexta-feira, este canal soltará as respostas, soltará um vídeo com as respostas para estas perguntas que foram feitas. Acompanhe até lá para que você venha a ter o crescimento aprofundado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria de pedir a você que, se essa aula de alguma forma somou ao seu ministério, se de alguma forma o que foi dito aqui veio a impactar a sua aula, veio a tratar-se de um diferencial para a sua aula, eu te peço, curta, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas através da explicação desta lição. Além disso, meu querido e amado irmão, eu gostaria de, nesse momento, parar com você, a fim de que tudo que nós estudamos aqui seja aproveitado em nome de Jesus. Amado Deus Pai Celestial, nós estudamos a Tua Palavra e nós pedimos ao Senhor neste momento que ela tenha encontrado terra fértil em nosso coração. Ó Pai, para que ela venha, de certa forma, produzir mudança em nossas vidas, para que ela venha a se enterrar em nosso coração, a fim de que nós venhamos compreender as verdades aqui reveladas, para que nós venhamos compreender exatamente aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos. Dá-nos, Senhor, uma aula abençoada, ajuda-nos, Senhor, a te prestar culto racional através do ensinamento e do aprendizado desta lição. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.